Muito bem-vindo você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast da Ufologia Express. Eu sou o Roberto Melo e junto comigo está o professor José Fernando de Moraes Pinto. E nós vamos falar aqui qual que é o nosso significado por estar fazendo esse tipo de trabalho, tá? Vamos falar também sobre o tema de quem são os extraterrestres, sobre o sistema terrestre e os níveis de consciência. A gente vai dar uma visão geral aqui e conforme for, nós vamos fazendo mais vezes e esclarecendo mais dúvidas. Vou deixar vocês aqui com o professor José Fernando para ele se apresentar e dizer por parte dele qual que é o nosso intuito aqui. Pode dizer aí, professor. Prazer estar com você, Roberto, mais uma vez, né? Nesse trabalho que a gente já desenvolve há tanto tempo. Então, da minha parte, eu poderia dizer que eu estou na ufologia, ou conheci a ufologia, desde 1986. Então, já se vão 34 anos. E de lá para cá, da época, quando eu comecei, né, a ufologia era quase que uma coisa fora da... Quem estudava isso não era nem levado a sério. Era motivo de chacota, de brincadeira, você nem podia muito falar no assunto na época. E, inclusive, com familiares, né? É muito difícil. Essa trilha não foi muito fácil, não, porque não é um assunto, né? Hoje a gente tem mais facilidade, né? Até por conta dos acontecimentos, as coisas sendo reveladas, as pessoas estão dando mais credibilidade ao assunto. Mas aqueles ainda que insistem em acobertar, né? Transforma a ufologia num assunto de chacota, de brincadeira, de tiração de sarro, né? É verdade. A gente tem a intenção, né, desde que nós nos conhecemos, o Roberto, uns 10 e poucos anos depois, né, Roberto? Não, acho que faz mais uns 15 anos já. Por aí, né? Por aí. Então, muita coisa. Vocês imaginam, a primeira vez que eu tive contato com a ufologia, o primeiro curso que eu fiz, era de sábado à noite. Então já é uma coisa também completamente fora, né? Quem que faz curso sábado à noite? Verdade. Né? De ufologia ainda, né? E era o único horário que o Raul tinha, que ele estava se mudando para São Paulo, e o pessoal topou. E era uma turma de umas 30, 40 pessoas, né? E naquela época, em 86, quando o Raul começava a falar, pode falar, Roberto. Então, é que eu só reforçando o que você disse aí, que na verdade não é fácil mesmo, porque desde que eu me mudei para Campinas, que eu sou mais ligado a essa parte de ufologia, né? E eu sou de Campinas, você também é de Campinas, a gente se conheceu em Campinas, no lugar onde eu morava, que era ali na Chácara da Barra, em Campinas, que eu vivi a maior parte da minha infância, assim, adolescência, o pessoal me conhecia lá como o Roberto Louco, né? Porque justamente tinha esses assuntos que eu falava, coisas que eu visualizava e mostrava, eles não viam, e aí eu era o louco, né? E também os familiares. Os familiares hoje, daquela época, ficavam perguntando, mas eles existem? Como que você sabe? Alguns tiravam sarro, outros tentavam levar a sério, e a gente também não tinha muito conteúdo, né? A gente só entendia que eles existiam, eu pelo menos. Eu só sabia que eles existiam, eu via de longe, no quartel mesmo. No quartel, quantas vezes eu tirando
serviço de madrugada, eu ficava mais olhando para o céu do que para o horizonte, né? Que tinha que ficar olhando, fazer guarda. E quando aparecia alguma coisa, já tinha dois amigos do exército que falavam: quando você vê alguma coisa ocorrer, meu nome de guerra era correr, me acorda, cara, me acorda porque eu quero ver esse negócio que você vê também. E não adiantava, eu ia lá, acordava o cara, vem aqui ver, olha lá. Ele não via. Então, assim, parece que era direcionado só pra gente mesmo. E eles não viam. E ficava chato porque parece que a gente estava acordando o cara só para ir ver um negócio que não existia e ficava esquisito, né? E hoje ainda assim, o pessoal me conhece mais no quartel e lá na Chácara da Barra, esse pessoal lá, por Roberto o Louco. Eu sou conhecido como Roberto Louco, né? Por fazer vigílias, sair para no Pico das Cabras. A gente foi bastante também, né, Fernando? Pode falar um pouco aí também. Então. É um paradoxo, né? Porque na época, você falar desse assunto era muito complicado, né? Muito complicado mesmo. Só que quando você estava num grupo onde as pessoas estavam envolvidas, né, no assunto, a coisa muda. Mas ainda a dúvida, né? Que o Raul chegava na sala de aula e dizia: ó, Campinas é a cidade de ar mais positivo do mundo. Isso em 86. Explica Pois que você não. está falando do Raul. A gente sabe quem é o Raul, mas as pessoas não têm ideia de quem seja o Raul, Raul Pascoal, né? Por que que Beleza. ele dava o curso de sábado à noite e dá uma passada assim, uma pincelada só para a pessoa identificar quem é o Raul? Bom, o Raul Pascoal era uma pessoa consciente da sua encarnação. Ele programou a encarnação dele nesse mundo. Ele não perdeu a consciência quando ele nasceu aqui. A mãe dele foi contatada antes dele nascer e de lá para cá ele dizia para a mãe, né, antes dele nascer: eu vou nascer através de você, mas eu não sou seu filho. Então, para alguém que está aqui na Terra e vai, né, ter um filho, já é uma coisa complicada, né? Então, é uma pessoa diferente. O Roberto o conheceu também de perto e ele tinha um jeito de ser diferente. Claro, né? Uma pessoa consciente, vendo tudo que ele via aqui, né? Ainda sendo sensitivo, clarividente, paranormal, né? Tendo a visão aberta de tudo, vendo vários espaços ao mesmo tempo, era uma pessoa diferente e que também, como profissão, ele atendia as pessoas. Então, na época, existia uma instituição, vamos dizer assim, para ele para ser encarado como profissão, existia, ainda acho que existe hoje ainda, né? As terapias alternativas, né? Então, um conselho dos terapeutas alternativos, para ele poder exercer a profissão dele, né? Viver daquilo que ele sabia fazer. Ele trabalhou em outras empresas, como outras, como nós todos trabalhamos. Mas, no final da vida, ele vivia daquilo que ele fazia, né? Ele chegou a escrever um livro. Então, ele era essa pessoa que conhecia a ufologia de lá para cá. Aí eu pergunto para todos que estão nos ouvindo, né? Quem que tem, eu poderia dizer, esse privilégio de poder saber, ter notícia de quem veio de fora do planeta, esteve entre nós conscientemente, conversava com esses amigos, que ele tinha essa relação de amizade, né? Porque ele era supervisionado. Então, no curso, ele dizia:
em partes transmitidas e em partes aplicadas. Então, existe uma supervisão naquilo que nós fazemos aqui na Terra. E ele nunca falava eu, ele sempre falava nós estamos fazendo. Né, Roberto? Isso aí que era muito bacana, Fernando, porque eu lembro que ele falava muito isso, de lá para cá e daqui para lá, né? Sim. Ele usava muito isso. E o cara que chegava no curso e tava indo lá para ver o curso primeira vez, ficava perdido, mas por que que ele fala tanto? Já era um choque, né? Já, porque o cara já sabia de tudo. Você pisava na sala, ele já sabia a sua vida toda. E conhecer o Raul, eu não conheci como você o conheceu, que ele foi um grande amigo seu e vice-versa. Você dele também. Mas eu cheguei a conhecer o Raul, eu conheci a personalidade dele, né? É uma pessoa que tinha muito conhecimento e que ele tentava passar de uma forma muito simples aquilo que ele sabia, muito complexo as coisas que ele sabia. E eu lembro que ele falou assim uma vez, eu acho que alguém falou assim, mas essas coisas, eu quero ver no curso, né? Ele falou, essas coisas, não tem alguma coisa mais, como que eu posso dizer, chocante, complexa? Ele falou assim, mas vocês não estão entendendo nem o básico, como que eu vou passar o mais difícil, o avançado? Quer dizer, o básico, na verdade, o que ele já passava para a gente já era muito além do que a gente já imaginava, porque ele já tinha consciência, porque ele sabia, ele via, ele ouvia, ele enxergava. A gente só estava recebendo a informação do que ele falava. Então você imagina ele passar para a gente tudo o que ele entrava para ele e passar para a gente só em verbo e o que ele escrevia na lousa. Então devia ser uma tarefa muito difícil, algo que ele tinha que fazer muito difícil. E o que eu mais gostava de ouvir quando eu podia participar das aulas, que eu ia lá ver com vocês, era do que ele falava sobre o sistema terrestre. Só que antes da gente falar do sistema terrestre, Fernando, eu vou deixar você dizer para quem está nos ouvindo aqui, quem somos nós aqui em Campinas? O que a gente já fez pela ufologia em Campinas e que tem gente copiando o que a gente está fazendo aqui, não que a gente fique bravo, mas que é bom que o que a gente faz se expanda, que é o caso da lei, que você vai poder explicar aí, a lei do Dia Municipal do Ufólogo, que tem outras cidades que estão copiando a nossa iniciativa aqui. Pode falar, por favor. Que é positivo. A intenção de fazer isso na época, né, quando nós começamos em 2008, a lei foi sancionada em 2009. Então, Campinas é a primeira cidade, talvez no mundo, que tenha o Dia Municipal do Ufólogo. E essa iniciativa partiu do Raul, do apoio que nós temos lá do nosso amigo Denis Teruya, né, que hoje trabalha dentro de um gabinete de um vereador. E a intenção sempre foi tornar a ufologia um assunto de utilidade pública, que nós pudéssemos educar as pessoas a entender quem são os seres extraterrestres. Então, a partir desse momento, o Raul voltou para Campinas, que ele morava em São Paulo. Então, 2008, 9, 10, 11, 12, quando ele faleceu, ele deixou essa marca dele, né? Você se lembra bem que toda época, por volta de 24 de junho de todo ano, nós fizemos os eventos, né? Falando, né, da realidade ufológica, revelações extraterrestres. Então, marcou isso em Campinas, e para quem quiser, no YouTube, vocês colocando palestra Câmara Municipal de Campinas, Raul Pascoal, vocês podem ter todas essas palestras, né,
quando vocês quiserem. Né, Roberto? Bem lembrado até você ter dito isso, Fernando, que eu posso deixar na legenda depois, quem tiver curiosidade em conhecer quem foi o Raul Pascoal dando palestra aqui na Câmara Municipal dos Vereadores de Campinas, eu vou deixar 1 ou 2 vídeos, mas se você pesquisar mais, você encontra mais sobre ele, tá? Depois o Fernando ele pode me passar 2 links que eu deixo na legenda e você depois de terminar de ouvir esse áudio nosso aqui, esse podcast, você pode ir lá pro link que eu deixar na legenda lá. E é bom também que as pessoas saibam que isso não parou, né, Roberto? Esse ano, enfim, depois de 2012, todos os anos nós fizemos, né? Trouxemos o Gevaer, trouxemos o Petit, então até para valorizar esse trabalho. Mas temos muita dificuldade que eles aceitem o trabalho do Raul. Né? Então eu já deixo aqui, por isso que vocês não vão ouvir nenhum dos dois falar sobre o Raul. Até porque não tiveram também uma relação mais de perto. Né? Então, e fica muito difícil, porque a ufologia, o Raul dizia nas palestras, para poder entender a ufologia, existem quatro princípios básicos. O espírito, as energias, as matérias e o corpo físico. Então, estes extraterrestres que ele tinha contato, ele dizia, nós somos parecidos com eles. Significa, eles nos criaram. Então, de lá para cá, eles nos entendem como espírito, que nós somos criados a partir do espírito, das energias, das matérias e do corpo físico. É assim que eles, na evolução deles, na maneira de ser deles, nos enxergam. Então, o Raul dizia que esses seres são de uma beleza humana perfeita e que eles não passam da idade de 28, 30 anos. Eles têm essa aparência contínua. E que da onde eles vêm até chegar à Terra, eles precisam trocar de matéria e de nave. Porque da onde eles vêm, a matéria é muito mais sutilizada. E nós não entenderíamos essa maneira de viver. Então, de lá para cá existem caminhos, né, a partir de Órion, Saturno, Marte, a Lua e a Terra. Então, são caminhos secretos que essas naves, as quais o Raul, como comandante que ele é, então eu posso falar até no presente, ele não está entre nós, mas está mais vivo do que nunca e trabalhando ativamente muito mais ainda. E, nas palavras dele, dizia, a Terra, num passado distante, no seu ponto zero de criação, era um centro de criação de vida para mundos novos. Era um planeta-luz. Então, aqui existe ainda os segredos da vida. Existem bases terrestres e extraterrestres. O Roberto acabou de citar o Pico das Cabras. O Pico das Cabras é uma dessas bases. Mas, professor Fernando, se eu for no Pico das Cabras, eu posso ter acesso a essa base? Não, porque ela está em outra dimensão e é uma base totalmente secreta. Né, Roberto? Justamente. A gente foi algumas vezes lá, a gente, no nosso olho físico, não consegue enxergar o que tem lá. Mas das poucas vezes que a gente foi e que todas essas poucas vezes tiveram fenômenos do tipo sons que a gente ouvia lá longe e que ia chegando perto da gente e a gente não conseguia visualizar,
da onde vinha esse som. Parecia que estava na nossa cara e a gente não conseguia ver o que era esse som. Existe um Você ponto, participou dessas participei experiências, né? 3, Então, 4 vezes com vocês de madrugada que a gente foi lá. Tem o local certo lá, né, para fazer isso. exatamente. Todas as vezes aconteceram. E eu lembro também que em uma das vezes, eu lembro que lá no Pico das Cabras tinha... O Raul olhou para mim e falou assim, Roberto, aquele jeito dele, né? Tá vendo aquelas nuvens ali? Quando ele falou, tá vendo aquelas nuvens ali? E eu comecei a enxergar o que ele já estava querendo me dizer. Eu já estou até me arrepiando aqui. A nuvem desaparecendo de uma forma de funil, sendo É, sugada. Ele falou, aconteceu. aquelas nuvens estão sendo sugadas porque a água daquelas nuvens estão sendo levadas para outro lugar. Ele falou. E realmente você via a nuvem sendo sugada pelo que a gente não sabe, porque não dava para ver. Mas você via a nuvem sendo sugada, desaparecendo. E aí eu falei, nossa, e foi uma das vezes que eu fui e a gente foi com o Raul, né? E também ouvimos esses outros sons aí depois, que são sons meio metalizados, né? É muito interessante, né? Aquelas experiências. Então, isso que dá para nós, né, Roberto, essa certeza, porque não é só o curso, nós vivenciávamos aquilo que ele nos contava nos cursos. Então, isso nos dava uma certeza ainda maior. E no meu caso, antes de conhecer o Raul, eu estive no Pico das Cabras e tive um contato. E no ano que eu tive, em 86, né, um pouco antes, talvez eu até perdi a data certa, eu não tive total lucidez do que aconteceu. O Raul escreveu o livro dele em 92. Quando eu estou lendo o livro, ele descrevendo o local onde ele teve o contato, foi o mesmo local onde eu tive. Então, são coisas que você vai tendo comprovação, não que a gente tenha que provar nada para ninguém, né? As experiências de cada um são as experiências de cada um. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente é pequeno, quando falam para a gente, o fogo queima. Até que você vai lá e põe o dedinho e vê, nossa, realmente, aí você passou pela experiência. Então, para a gente, e para ele também, né, Roberto, ficava muito difícil, porque quem tinha experiência era ele. Quem via as coisas era ele. Quem nos alertava era ele. Nós passávamos por consultas e ele nos orientava. Olha, tal coisa assim, entidades perversas, né, contrárias, ataques que nós sofremos espiritualmente. Então, tudo isso foi elucidado. Né? Nós tivemos essa vivência e esse esclarecimento de toda a estrutura espiritual, energética do nosso mundo. Então, a história da Terra é muito complicada. Então, já passou por duas transformações muito grandes e passou por guerras também no passado. Então, na época da Atlântida, essas bases foram invadidas, foram saqueadas, mas o segredo da vida é intocado. Não tocaram nesses segredos. Eles continuam até hoje. Tanto é que o trabalho do Raul foi colocar novamente essas bases em operação e em funcionamento. Não é, Roberto? Isso, dizem que até isso aí que você falou, que o segredo da vida não foi revelado, não foi, está intocável, né? Como você disse aí. Eu já ouvi informações dizendo que esses seres são seres contrários, como ele gostava de falar, são os seres caídos, os seres, né? Ele dizia que esses seres, na verdade, eles tentam descobrir uma forma de descodificar o nosso DNA. O Raul dizia não, isso eu sei de outras fontes, mas que é ligado ao que a gente faz. Que esses seres contrários,
os reptilianos, os greys, os draconianos, esses todos seres aí, insetoides, eles tentam descobrir um segredo que existe no nosso DNA humano, porque eles não conseguem passar da quarta dimensão para cima. E esse segredo que existe no nosso DNA, no nosso corpo, nós seres humanos somos seres divinos, somos criados pelo Pai. Então, existe algo no nosso DNA que eles tentam decodificar para passar da quarta além. Só que eles não conseguem. E é por isso que existe tantas abduções, tantas experiências com seres humanos que eles tentam e não conseguem. E assim, no meu ver, é um meio que vai ser muito difícil deles conseguirem, porque se eles estão no máximo, eles conseguem chegar na quarta dimensão, nós estamos na terceira. Se eles conseguem chegar na quarta dimensão e a nossa criação vem do 25º, o que eles têm de melhor? Isso é a minha visão, tá? O que eles têm de melhor até a quarta dimensão que vai fazer decodificar uma tecnologia? Eu vou chamar tecnologia porque eu não sei o nome que é dado, isso na 25ª dimensão. O que eles têm de melhor na quarta dimensão que vai decodificar uma tecnologia da 25ª? Não tem como. Então eles tentam, e é por isso que tem essas guerras. É por isso que tem esses colapsos, essas destruições de mundos. Eles escravizam mundos, seres, outros seres humanos, porque seres humanos existem em outros sistemas solares também. Não é só na Terra. Os pleiadianos são seres humanos. Os nórdicos é um tipo também de ser humano. Então, são vários. Né? Pode dizer sua opinião aí, Fernando. É opinião aqui. Uma forma humanoide, né? Isso. Vocês imaginam, se aqui conhecidas são 8 milhões de espécies. Então, por isso que a Terra é um celeiro da vida. Então, o segredo da vida jamais será tocado. Jamais. É muito bem guardado. Então, essa insistência, né? A gente vê na história da humanidade como que você, vamos dizer assim, aquelas pessoas que têm uma mente mais perversa, como que ele atinge a criatura. Geralmente, nos filmes, a gente vê, né? Sequestra o filho, pega a mãe, enfim. Eles tentam atingir o Criador através de quem? Da criatura. Quem são as criaturas? Somos nós, como o Roberto falou. Então, esses segredos que existem na criação jamais serão tocados. Então, isso eu falo pela própria história do planeta Terra. Nunca, jamais. E realmente, a partir do 5º espaço, como nós vamos falar do sistema terrestre, que foi a queda dos anjos. Do 5º para baixo, que houve o problema da queda. Do 6º para cima, continua sendo como sempre foi, intocado. Então, isso a gente tem que ter essa tranquilidade de saber que a perfeição é intocável. Né? E isso é muito bom. Né? E que nós estamos passando por um momento de transição onde tudo vai ser colocado em ordem. Aqueles que não tiverem alinhado com o futuro da Terra vão ser expurgados. E eu poderia dizer para todos vocês, afirmando, o futuro da Terra já está pronto e muito bem guardado dentro das naves espaciais. Então saibam que, na verdade, tudo já está pronto. O que está faltando? Nós entendemos a história de Cristo, tudo o que ele veio fazer, de 2000 anos para cá, o que foi feito, o que está sendo feito, a transição que nós estamos passando e um futuro garantido para todos aqueles que forem merecedores. E não existem escolhidos.
Você se escolhe. Então, vocês ouvindo uma pessoa como eu dizendo, mas então você é um privilegiado, por que você conheceu o Raul e eu não conheci? Aí, minha gente, é uma questão que acho que não é uma coisa que, enfim, cada um é cada um, né? Se eu tive essa possibilidade, acho que quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, como eu disse no início, sempre foi muito difícil, ainda é difícil, se falar abertamente sobre ufologia. Sem contar, né, Fernando, que na época que o Raul começou esse trabalho todo aí, na época que você se juntou a ele, e depois na época que eu comecei a participar, o que era a internet naquela época? Né? Na época do Raul não tinha internet. Na época que eu te conheci, a internet era discada, via modem, era muito, muito limitada. Não existia meios de você, como hoje, atingir massa de pessoas. Então, quantas e quantas vezes a gente imprimiu o folhetinho, quantas e quantas vezes a gente foi na Unicamp, colocou cartaz, foi no... cartaz pela cidade inteira. Então, e ainda você entrava às vezes nos lugares e falava, isso aí é coisa né? Isso vai colocar, isso é coisa de louco, é coisa de... É difícil mesmo, a gente passou por tudo isso. Sábado, né? À noite, sábado à tarde, passando ali no Cambuí, deixando os folhetinhos nos bar, o pessoal tudo curtindo a vida, panfleteando, entregando na mesa, os caras tudo chapado, bebendo cerveja lá, a gente entregando folhetinho. Quer dizer, a gente não tinha noção, né? A gente tinha aquela coisa no sangue, vamos fazer um negócio porque a gente acredita. A gente tentou atingir o maior número de pessoas que a gente conseguia na época, né? E era um serviço que, 1 a 1. Hoje, para quantas pessoas podem ouvir um áudio desse? Né? Então, ainda é complicado, né, Roberto? Ainda é. Ainda é, mas já é, eu acho que 10, 15, 20, 100 vezes mais do que as pessoas que a gente fazia antes. Haja vista nos youtubers, né, que tem falando sobre ufologia, isso disparou. Sim, né? Eu fiz pesquisas, bom, né? Isso é bom. Isso é positivo. O conhecimento é direito de todos. Né? E é uma coisa que ninguém tira de você. Então, que bom que as pessoas estão conhecendo mais esse assunto. Né? Sim, isso aí que inclusive você falou, dos youtubers. Quantos youtubers eu já vi falando sobre ufologia e que tem matérias deles lá que chegaram a mais de 1 milhão de visualizações. Né? Imagina o Raul, aqui em Campinas, podendo atingir 1 milhão de pessoas. Quer dizer, não dava. Eu acho que quem ele atingiu eram as pessoas que tinham que dar continuidade da maneira que poderiam, e a gente está seguindo esse processo. Né? Fala um pouco da turma que você faz parte das quarta-feiras aí para o pessoal, Fernando. O que vocês abordam lá? Do tempo do Raul, algumas pessoas continuaram, né? E a gente permanece exercitando o conhecimento que ele deixou, atualizando algumas coisas, né? Temos contato com ele, continuamos tendo esse contato, não da maneira que vocês imaginam, né? De descer a nave, ele falar com... Não, é mental. Então, para quem tiver a possibilidade de ler o livro do Raul, vai entender que no primeiro contato que ele teve, de lá para cá, disseram para ele, eu sou você. Aí já começa uma coisa que é uma coisa de louco mesmo, né? Quer dizer, uma parte dele estava encarnada aqui entre nós, mas ele mesmo estava dentro da nave. Então ele dizia para a gente, eu sou muitos, e que tudo o que ele passou, ele serviu, na verdade, como um grande laboratório. O Raul era um grande laboratório em si mesmo. E que tudo que ele passou aqui na Terra, tudo que ele preparou para o futuro da Terra, será aplicado em todos nós. E já está sendo aplicado, na verdade. Então,
se ele veio para fazer esse trabalho, reativar todas as bases terrestres e extraterrestres, ele deixou tudo isso pronto. E essas bases emanam energias que nós nem imaginamos que estão nos beneficiando. E não existe na Terra uma pessoa sequer que não foi contatada. Seja por avistamento, seja lendo algum livro, seja tendo os dons espirituais despertos, ou durante o período de sono. Então, quando você dorme, você tem experiências no astral. Quando você acorda, você não se lembra. Então, já para falar disso para as pessoas já é difícil, né, Roberto? Já é difícil, porque na É verdade muito complicado. é complicado. Porque na verdade, nós não estamos aqui, nós estamos lá. Olha lá. Então, quando a gente dorme, nós estamos lá. E aqueles que estão começando a despertar, trocando a sua alimentação, colocando uma alimentação mais leve, substituindo a carne, por exemplo, está começando a ter mais lembranças dos seus sonhos. Porque, na verdade, ele está se despertando, né? E ele começa a ter uma visão mais ampla do que é o seu eu em um plano superior. Eu, inclusive, estou tendo diversos sonhos e estou me vendo no plano superior, né? Outra hora a gente pode fazer um áudio aqui, um podcast falando sobre os sonhos que a gente está tendo reveladores. E muitas pessoas daqui para frente vão ser despertas forçadamente. Agora, se você não se despertou até aqui de uma forma natural, você vai ser forçado a se despertar, porque a Terra está em transição. E as pessoas que veem naves hoje, que está aumentando muito, né, as visualizações, para quem segue a gente no Instagram, para quem segue a gente nos grupos que nós temos no WhatsApp, está sendo constante a postagens de naves, dos seres tentando se comunicar com a gente, inclusive com os agroglifos, que são os círculos ingleses. Então, as pessoas que estão visualizando essas naves hoje são as pessoas que estão começando a acompanhar a transição do planeta Terra, a energia do planeta Terra. Se você vê essa pessoa que hoje está começando a ver nave, é diferente de uma pessoa que está no bar, bebendo, enchendo a cara, que chega em casa e bate na esposa e no filho. Pergunta se esse cara vê nave. Ele não vê. Quem está vendo é quem está seguindo a linha, quem está seguindo a sutileza da transição. E reforço, quem não for seguir essa linha vai ser feito forçadamente. Aí você vai começar a ver mais gente desesperada nas ruas, mais gente querendo entender o que está acontecendo, e nós que já estamos sendo despertos, já estamos fazendo um trabalho de encaminhamento de luz dessas pessoas, vamos ter que trabalhar mais ainda porque estamos recebendo a consciência agora, e essas pessoas que vão ser forçadamente receber essa consciência vão precisar da ajuda de nós e de você e de quem mais você conhece que está indo no caminho da vibração do planeta, porque o planeta está em mudança, o planeta está fazendo a sua transição. Exatamente. E tem assim tem sempre uma questão, né? A ufologia é para poucos ou a ufologia ela tem que ser de direito de todos? Então, nós que somos estudiosos, tem hora que dá vontade, né, de você ficar bem quietinho, né, calar a sua boca, porque você é perseguido, você é ridicularizado, você é muito complicado, né? E as experiências que eu já tive aqui falando de ufologia são muito desagradáveis, porque as pessoas não têm essa consciência. Então, abertamente falando hoje aqui para vocês, é uma coisa que me dá prazer, né, de poder dividir
as minhas experiências, o Roberto as experiências dele, porque é o que a gente leva. Nós temos que ser nós mesmos. Nós somos filhos do Criador. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. E alguns estão trabalhando aqui a favor desse Criador, para esse Criador. Então, somos instrumentos, né, na mão desse projeto Alfa mais Ômega Missão Terra. E não é uma coisa muito fácil, né, você se dedicar para essa missão, né, como missionários que somos também, da nossa forma. Eu acho que a vida que o Raul viveu, eu que tive assim, um contato muito próximo dele, eu não queria estar na pele dele, não. Então, por isso que ele tinha o jeito dele de ser. Muitas vezes o Raul era interpretado como uma pessoa grossa, mas eu queria ver quem estivesse no lugar dele, como que se comportaria, né? Então, o interessante, meus amigos, é saber que alguém já tomou todas as providências. Então, o Criador sempre está na frente. Ele sempre, como ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo, está em tudo, enfim, providencia tudo. Então, as providências já foram tomadas. E que bom, né, que as providências já foram tomadas. Então, se nós confiamos nesse Criador e no Filho dele que esteve entre nós, como parte dele, né, nos transmitindo tudo que ele nos transmitiu, que maravilha, né? Roberto? Que coisa boa. Então, vamos pensar de uma maneira mais positiva tudo isso que essa situação que nós estamos vivendo, nós transformemos ela em algo com uma ferramenta ao nosso favor, né? Nós estamos dentro de casa, que bom. Já pensou se essa guerra fosse diferente? Se nós tivéssemos sendo bombardeados, e tivéssemos perdendo, né, os nossos entes queridos de outra forma. Então, tudo isso que está acontecendo não é por acaso. Então, diretamente proporcional aos horrores, existe a luz trabalhando. Vocês podem ter certeza disso. Né, Roberto? Então, inclusive, isso aí que você falou, a mídia nunca vai divulgar o que a luz está fazendo, porque não é do interesse dela. Então, você não vai ver a televisão falando sobre o que está acontecendo no plano astral, o que os governos estão fazendo no combate desses seres contrários, porque eles existem. E assim, a gente está aqui na Terra hoje, e tudo isso que o Fernando falou, do que está acontecendo, antes de você chegar aqui, você já sabia que isso tudo ia acontecer. Você não tem essa consciência hoje, mas antes de você vir, você já passou por um laboratório sabendo qual que era o futuro da Terra a partir do seu nascimento. Então, todos nós estamos aqui conscientes no plano astral de o que está acontecendo. Então, nós já até sabemos como isso vai terminar. E, é claro, a luz vai vencer. Eu vou deixar os últimos minutos aí com o Fernando, para a gente encerrar. E depois eu falo as últimas palavras aqui também, para a gente encerrar. Pode falar aí, Fernando. Então, e nós, na terceira dimensão, vivemos num estado de sonolência mental, semiconscientes. Então, quando a gente fala do sistema terrestre, lá no Gênesis, diz assim: e Deus criou o mundo em 6 dias. Na verdade, esses dias são 6 esferas, 6 espaços-tempos paralelos.
e que esses espaços-tempos paralelos são 6 dias solar, aí não é solares, 6 dias solar, 6 dias lunar. Ou seja, isso dá 6 tempos terrestres e um dia estelar. Então, já complicou, né? Eu já sei que a história já complicou. Então, a história do Gênesis, que nos contam, não foram 6 dias, né, de uma semana, e que ele teria descansado no sétimo. O sétimo, na verdade, é o firmamento estelar. Então, o sexto é onde fica o alfa e o ômega. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui só um minutinho. No Apocalipse 22, vocês podem ler pelas próprias palavras do Cristo. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então, por isso que esse projeto se chama Alfa e Ômega. Alfa ligado a Maria e Ômega ligado a Jesus. Então, nós temos em nós o Alfa e o Ômega. Nós também temos em nós. Porque nós fazemos parte desse sistema e somos uma miniatura dele. Então, vivemos no terceiro espaço-tempo, já com influências das esferas de número 2, de número 1, de número 0, e também das esferas superiores, de número 4, 5, 6 e 7. Então, tudo isso é o que o Raul nos contava. E esse sistema terrestre foi criado justamente para resolver esta situação a partir do momento que quiseram, né, brincar, ou melhor, ser mais do que o Criador. Então, hoje, nós pensamos, quando você fala, a pessoa está no nosso subconsciente, e a pessoa pensa que o subconsciente é acima. Não, o subconsciente é embaixo. E o inconsciente é mais embaixo ainda. E pela psicologia, se interpreta que o inconsciente está num nível superior. Então, a esfera de número 0, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é a consciência inerte. A de número 1 é o inconsciente, a de número 2 é o subconsciente, a número 3 é a semiconsciente, como eu havia falado. Aí que vem a de número 4, que começa a consciência. Nós só vamos nos dar conta da nossa realidade quando nós herdarmos, ou melhor, estivermos na quarta terra. Então, a tão falada terra prometida, que Moisés procurou com todo o seu povo e não teve o merecimento de entrar nessa quarta terra. Então, nas palavras de Cristo já foi dito, os justos herdarão a terra. Então, a partir do quarto espaço, nós conseguiremos atingir a consciência. Aí galgaremos para de número 5, onde se encontra o firmamento estelar, aí você é autoconsciente. E a partir do sétimo, você se torna luz, energia, consciência, luz. Então, olha que maravilha. E o Raul nos dizia, a partir daí eu não conseguiria dizer para vocês como que é o sistema de vida, né? Então, já se torna uma coisa que nessa consciência, ou melhor, nesse estado de semiconsciência que nós nos encontramos, não daria para entender esse processo. Mas, Cristo deixou isso pronto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é até a esfera de número 3. A verdade a gente vai começar a partir da 4, da 5 e da 6.
a vida realmente é da sétima para cima. Então, isso tudo são conhecimentos extraterrestres. E que é direito de toda a humanidade ter esse conhecimento. É para isso que nós estamos aqui. Para conversar, para tentar esclarecer, debater, né, Roberto? Porque é muito bom a gente conversar de coisas que a gente sabe, de coisas que nós sabemos, alguém nos orientou como interpretar essas palavras bíblicas. E ele também dizia, né? No início existia trevas, ou seja, já tinha problema. Antes do Gênesis, a coisa já estava problemática. Então, aí onde que fica a história da Lemúria, a história de Atlântida, é anterior a isso que nós conhecemos como Gênesis. Então, a história de Adão e Eva também é uma alegoria, vamos colocar assim, né? Precisamos aí, qualquer dia, conversarmos disso, né? De uma forma mais esclarecedora, né? Então, no dia de hoje, como primeiro, né, Roberto? Acho que transmitimos... Para você que está nos ouvindo, e achou que a gente ia falar de luz no céu, corzinha andando para lá e para cá, se mexendo, o extraterrestre, Grey. Não, a gente veio falar da ufologia que não é falada. A gente veio falar da ufologia que nos foi passada. E a gente reconhece que foi passada por um extraterrestre, que foi o Raul Pascoal. E é uma pessoa que eu também conheci. Não dá para falar tudo em um vídeo. Eu vou até convidar o professor Fernando para a gente continuar uma série aqui, para a gente continuar abordando esse tipo de tema. Tudo bem, o professor José Fernando? Opa, então vamos tá. lá. A gente vai continuar. Não dá para a gente continuar nesse vídeo, mas vai ter os próximos. Eu não sei em que época que você está escutando esse primeiro áudio nosso, primeiro podcast. Dependendo do tempo, você já pode procurar os próximos, que vão ser todos muito dentro da ufologia que nós conhecemos, tá? A ufologia interior, a ufologia holística. Então... a realidade ufológica, né? Esse nome era patenteado pelo Raul. Realidade ufológica. Revelações extraterrestres. Isso mesmo. Então é isso que o projeto veio trazer. A realidade, a verdadeira ufologia. E eu vou aproveitar o que você disse. Na verdade, todos nós somos extraterrestres. Então, diante de um universo que numa galáxia são 20 bilhões de sóis, minha gente, já está mais do que na hora, né, das pessoas, né? Acho que um pouco de bom senso. Quer dizer, que esse Criador seria tão pequeno de colocar a vida num grão de areia que nós somos. Então, vamos ampliar, né? Vamos multiplicar as possibilidades a partir de você mesmo, como criatura que você é, criada por esse Criador magnífico. Né? Seja você. Valorize o que você é. Né? Acredite que alguém já preparou o futuro da Terra. Né? E tudo que nós estamos passando é que para acordar, infelizmente, nós precisamos ser chacoalhados. É muito complicado, né, Roberto? As pessoas ainda que se estão adormecidas, se nós estamos no estado de... para nós mesmos, né? Que somos semiconscientes, né? No dia a dia, nós somos semiconscientes. Então, minha gente, nós somos iguais a todos vocês. Por isso que é direito de todos saber mais. E é isso que a gente está fazendo aqui, um exercício, uma troca.
né, Legal. daquilo que a gente... Muito bom. Eu gostaria de agradecer ao professor José Fernando pela contribuição do seu intelecto aqui com a gente no nosso podcast. Primeiro podcast que a gente está fazendo aqui para o nosso canal, também no YouTube, e vou postar também no Instagram. E quero agradecer a você que está nos ouvindo aqui e pedir para você seguir a gente no nosso canal no YouTube também. É uma ação muito pequena que você faz, seguindo a gente, ativando o sininho, e assim, é uma contribuição enorme para o canal. Enorme, porque quando você faz esse tipo de ação, o YouTube entende que essa mensagem, esse vídeo, tem que ser passada para mais outras pessoas. Se está entrando pessoas e as pessoas não estão curtindo, não estão comentando e não estão se inscrevendo, ele passa a mensagem para o algoritmo dizendo que esse vídeo não é interessante. Então é muito importante a sua contribuição, que na verdade é uma contribuição muito pequena. O que a gente pede é que você siga o canal, curta, compartilhe e, se possível, fazer um comentário embaixo. Já de você seguir o canal e curtir, já é um imenso combustível para a gente, tá? E é uma pequena ação sua para a gente. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos fazer mais vezes. Com certeza. Eu fico bastante contente de a gente poder passar esses conhecimentos, transmiti-los, né, para aqueles que queiram, né, saber mais, e que seja aí um início de uma coisa muito bacana, de uma coisa muito boa, que a gente possa multiplicar essas possibilidades que nós estamos hoje plantando aqui no Ufologia Express. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Se inscrevam. Até mais.